Olá, pessoal! Vou explicar para vocês agora sobre raiz quadrada exata de alguns números, tá? Antes um pouquinho, eu quero relembrar com vocês o conceito, a definição de números quadrados perfeitos. Então, para quem não lembra, uma das definições de quadrado perfeito é que ele tem que ter raiz quadrada exata. Por exemplo, o 9, o 25, o 100. Então, esses números são quadrados perfeitos por quê? Quando eu faço a raiz quadrada de 9, eu encontro 3, porque 3 vezes 3 é 9. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E a raiz quadrada do 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, quando eu tenho um número pequeno, fica fácil descobrir se é ou não quadrado perfeito. E quando eu tenho um número maior, como o 1296, como eu vou fazer para descobrir se esse número é ou não quadrado perfeito? Então, tem uma maneira bem simples de fazer e a gente usa fatoração para isso. Então, para quem não lembra, a gente vai pegar um número, colocar a barrinha aqui. E aí eu vou dividindo esse 1296. Só que eu não vou dividir por qualquer número, não. Eu tenho que dividir pelos números primos. E quais são esses números primos? São aqueles que dividem só por um e por ele mesmo, como o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente, tá? Só lembrando que os números primos não têm fim. Então, vamos começar. 1296 é um número par, então eu vou começar dividindo pelo 2. 1296 dividido por 2 vai dar 648. Dividido por 2, porque ele ainda é par, vai dar 324. Continua par, então divide por 2. Então, a gente vai dividindo por 2 até, enquanto o número for par, a gente divide por 2, tá? Então, 324 dividido por 2, 162. Por 2 de novo, vai dar 81. Então, agora o meu número não é par mais. Então, não vou dividir por 2. Vou tentar o próximo número. Vamos ver se ele divide por 3. Então, tem uma regrinha que nos auxilia nessa divisão por 3. A gente tem que somar os algarismos aqui. Por exemplo, eu tenho 81. Então, eu vou somar o 8 mais 1. São os dois algarismos que formam um número. É 9. Esse 9, que foi a soma dos algarismos, divide por 3. Então, quando a soma divide por 3, quer dizer que o meu número inicial também divide por 3, tá? Então, só relembrando com vocês aqui. Então, vamos dividir 81 por 3. Vai dar 27. O 27 está na tabuada do 3, mas vamos conferir aqui pela regrinha. Eu tenho 27, então vamos somar 2 mais 7, também deu 9. O 9 divide por 3, então quer dizer que o 27 também divide por 3. Então, 27 dividido por 3, 9. O 9 a gente vai dividir por 3, que é 3, e o 3 a gente divide por 3, que é 1. Chegou em 1, acabou. Então, eu tenho aqui o 2, e esse 2 está sendo multiplicado 4 vezes. Então, a gente escreve 2 elevado à quarta potência, vezes o meu 3. O 3 também está repetindo 4 vezes, então 3 elevado à quarta potência. Então, feita a fatoração, a gente vai olhar agora os expoentes aqui. Eu tenho 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta potência. Os dois expoentes são 4. Então, esses dois expoentes, eles são pares. Então, assim, eu tenho que olhar os expoentes, tá? Eu não vou olhar para a base, não. Então, se todos os meus expoentes forem pares, esse número é quadrado perfeito, tá? Então, 1296 é sim quadrado perfeito, porque os expoentes da minha fatoração foram pares, tá? Então, eu sei que ele é quadrado perfeito, então eu sei que ele tem uma raiz quadrada exata. E
como eu vou fazer para descobrir o valor dessa raiz exata, então? Vamos pegar aqui a raiz de 1.296. Raiz de novo. Então, eu vou trocar o meu número pela sua fatoração. Então, dentro da raiz eu vou colocar 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quarta potência. Então, só troquei o número pela fatoração dele, que é a mesma coisa. Para resolver essa raiz, a gente vai ter que dividir os expoentes aqui pela metade. Então, se eu tinha 2 elevado à quarta potência, vai ficar 2 ao quadrado, porque a metade de 4 é 2. E o 3, que também estava elevado à quarta potência, vai ficar 3 ao quadrado. Agora, a gente resolve. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Então, a raiz quadrada de 1.296 é igual a 36. Porque 36 vezes 36, ou 36 ao quadrado, vai dar 1.296, tá? Eu tenho uma outra situação também, onde eu vou ter um número decimal. Como eu vou fazer para calcular a raiz quadrada desse número decimal? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou transformar esse número decimal em forma de fração. Então, vai ficar a raiz quadrada aqui. Então, 505,76. Para transformar em fração, a gente vai considerar um número sem a vírgula. Então, eu tenho 576. E eu disse para vocês que sempre que eu tenho um número decimal e transformo para fração, o meu denominador vai ser um múltiplo de 10, tá? O 10, 100, 1000, 10.000 e assim isso sucessivamente, tá? Então, eu vou olhar aqui depois da vírgula. Eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, quer dizer que eu vou ter 2 zeros. Então, vai ficar 576 centésimos. Então, continuando. Eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E a raiz de 576? Então, eu não sei ela de cabeça. Então, eu acabei de ensinar a maneira de a gente calcular a raiz quadrada usando a fatoração. Então, eu vou pegar o 576 e vou fatorar. Então, quando eu fatoro, eu já sei se ele é quadrado perfeito, se ele vai ter raiz quadrada exata ou não. Então, vamos lá. 576, vou dividir por 2, porque ele é par. Vai ficar 288. Continua par, vou dividir por 2 de novo. 144. Por 2, vai dar 72. Por 2 de novo, porque ainda é par o meu número, vai dar 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Então, acabou, não é par mais. Então, agora vamos tentar dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, a forma fatorada do 576 vai ser 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 repetiu 6 vezes, então 2 elevado à sexta. Vezes o 3, que está repetindo 2 vezes. Então, 3 elevado ao quadrado. Então, essa é a fatoração do 576. Então, observem aqui ó, que os dois expoentes são pares. Então, esse número, ele é quadrado perfeito. Então, ele tem uma raiz quadrada exata. E a gente vai descobrir da seguinte maneira. Como eu já calculei a raiz do 100, eu não coloco raiz no 10 aqui não. Vou colocar a raiz só em cima, porque do 576 eu ainda não descobri. Então, vou trocar o meu número pela fatoração dele. Então, fica 2 elevado à sexta potência vezes 3 ao quadrado. Então, dividindo agora os expoentes pela metade. Então, se eu tinha 2 elevado à sexta, vai ficar 2 elevado ao cubo, porque a metade de 6 é 3. Vezes o 3.
até elevado ao quadrado. A metade de 2 é 1. Então, esse 1, eu posso colocar ele ou não, tá? Tanto faz, fica a critério de vocês. Só que não tem necessidade, porque 3 elevado à primeira potência é 3 do mesmo jeito. Mas vamos lá. 2 elevado ao cubo. Cuidado, meninos, 2 elevado ao cubo não é 2 vezes 3, que é 6. 2 elevado ao cubo quer dizer que eu vou multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 3 elevado à primeira potência, 3. Então, 8 vezes 3, 24. Esqueci só de um detalhe aqui. Eu tenho o denominador 10, então aqui eu continuo com o 10 aqui embaixo. Aqui também, desculpa, gente. Então, fica 24 décimos. Como o meu número que dentro da raiz está em forma decimal, a gente vai deixar a resposta também na forma decimal. Então, 24 décimos. Então, voltando para a forma decimal, eu tenho 24. Como o 10 tem só um zero, o meu número tem que ter uma casa decimal. Então, eu vou colocar minha vírgula aqui, porque eu tenho só um número depois da vírgula. Então, a raiz quadrada de 5,76 é 2,4, porque 2,4 vezes 2,4 vai dar 5,76.